Bora, time! Estava aqui olhando meus vídeos e vi que eu não tinha nenhum vídeo sobre uma das coisas mais importantes sobre a tecnologia RFD, as etiquetas inteligentes. Sou Guilherme Carrapatoso, evangelizador dessa tecnologia, fissurado por ela, trabalho com ela há 15 anos, sou especialista, arquiteto, especialista em coleta de dados e eu vou falar para vocês hoje sobre o tal do ROI. Não é esse tipo de ROI, não. Retorno sobre investimento. Então, mais ou menos essa ideia mesmo, né? Onde que as tecnologias mais antigas estão roendo o seu dinheiro. Vou mostrar como é possível aqui, baseado na minha experiência, dos meus clientes e também dos estudos que eu faço de mercado, os percentuais de retorno de investimento em cada área que a gente pode atuar dentro do uso da tecnologia de etiquetas inteligentes, o RFD. Vamos nessa! Então, estou aqui com o meu mapinha mental, adoro esses mapas. Por exemplo, quando a gente faz para um nicho específico, ele fica assim, ó, produção de tecido. Então, onde que a gente vai ter retorno de investimento aqui nesse nicho de produção de tecido? No custo médio de venda, no CMV, na parte de produção, armazenamento, inventário, segurança, logística, expedição, recebimento, parte de colaboradores. Então, a gente faz todo esse estudo. E para quem ainda não viu nossa apresentação, tá muito show. A gente trabalhou esse tempo aqui da quarentena nessa apresentação, tá muito legal. É só você entrar lá no nosso site e baixar, inovacode.com.br/inovacode. E a gente fez esse mapa aqui, que eu achei espetacular, que mostra 15 maneiras de aplicar o RFD. Então, a gente tem aqui, basicamente, toda uma cadeia produtiva, né? Desde ali do fornecedor, indo para fornecendo a matéria-prima para a fábrica, da fábrica ele sendo transportado para o centro de distribuição, onde provavelmente vai sofrer um fracionamento, indo para o varejo, indo para a residência da pessoa e depois aquele lixo, se necessário, sendo também monitorado. Então, dentro todos esses processos aqui, né, onde que a tecnologia de RFD agrega mais valor, ou quais os valores que ela pode agregar dentro desse processo? Sem mais delongas, vamos lá, parte de produção. Então, na cadeia produtiva, onde que a gente observa normalmente um retorno de investimento? Na parte do CMV, ou seja, custo médio de venda, é aquilo que você precisa para gerar o seu negócio, né? Então, seus estoques, os seus custos fixos de operação. E aí a gente conseguiu demonstrar nos estudos que a gente fez em alguns clientes um ganho de até 30%, isso mesmo, no custo do CMV. Para vocês terem uma ideia, tem um cliente que tem uma fábrica, só que essa fábrica tem várias unidades fabris dentro do parque fabril dele, né? Vários prédios. Então, quando acaba um processo, começa o outro e assim vai caminhando ali. E ele tem, como são produtos de grande volume, são colchões, ele tem uma questão com a matéria-prima. Então, muitas vezes ele produz uma matéria-prima e normalmente sobra, ele já produz a mais, porque pode ter perda no processo. Então, um tipo de densidade de espuma, por exemplo. E essa espuma sobra em alguma fase do processo. Só que quando essa espuma já foi produzida, ela já deu baixo no estoque. Então, essa matéria-prima, ela vai ficando estocada em vários pontos dentro dessa indústria, né? E aí começam as perdas, ou até mesmo aquilo que você não vê, que está ali parado, né? E isso tudo vai inchando o seu custo médio de venda. A eficiência na operação logística, enfim, vamos por partes aqui. Então, isso tudo entra no cálculo do CMV, parte de produção. Processos internos. Então, a questão desse intercâmbio entre prédios, mudança de unidades, ou seja, tudo isso pode ser mapeado e monitorado. O envio e retorno de terceiros, então, naquela operação que eu mostrei ali, por exemplo, de tecidos, acontece muito esse processo, né? Normalmente, o fabricante ele corta o tecido, manda para o que a gente chama de facções, que são empresas que prestam o serviço ali de fazer o aviamento, acabamento, finalização da peça e devolvem essa peça. Então, todo esse processo precisa ser gerenciado, controlado. Para você que não viu ainda, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu mostro, inclusive, vou mostrar aqui para vocês. O negócio é tão rápido que dá até para mostrar para vocês sem fugir do assunto. Então, olhem aí, por exemplo, essa contagem de quase 800 peças que tinham aqui nessa gaiola, como é feita ali em coisa de 20 segundos. Então, aqui é a quantidade de peças que ele está contando, e aqui quando dá o verdinho, quer dizer que ele contou todas as peças daquela categoria, né? Então, aqui no caso seria, por exemplo, tamanhos, né, da grade. Então, vejam aí, para vocês terem uma ideia, o tamanho do carrinho. Aí, ó. Imagina contar isso aí um a um na mão. Pelo menos 40 minutos.
Daí outras coisas que a gente pode agregar no próprio ativo fixo, né? Então esse carrinho que eu mostrei para vocês também pode ter uma tag e a gente gerenciar a movimentação desse carrinho. Já é mais um input de dados que você vai ter ali para você poder tomar planos de ação e medidas imediatas, corretivas ou de ganhos mesmo, né? De melhorar a eficiência no seu processo. Consegue ter um mapa bem legal com dados estatísticos para você corrigir o rumo se necessário. Parte de auditoria. Bom, esse aqui eu acho que é o mais conhecido dentro das etiquetas inteligentes, é o que chama mais atenção, é o que a gente tem um monte de vídeo aí no nosso Instagram, que é o mais divertido até, chega a ser divertido, que é a parte de inventário. Né? Então, o inventário, por que eu coloco aqui ganho de 90%? Porque sempre comparando com o custo da tecnologia atual, né? Sem o RFD, seja ela código de barras ou alguma identificação visual, o ganho com a tecnologia de RFD neste processo é em torno de 90%. Como assim, Guilherme? Porque os inventários hoje são feitos cíclicos, normalmente não são feitos integrais, você paga uma empresa terceira para fazer, e com a RFD você pode fazer esse inventário de forma muito rápida, como eu já mostrei aqui, mas é muito legal mostrar, então vou mostrar. Esse aqui é um vídeo, por exemplo, da semana passada, um cliente nosso fazendo a leitura de calças jeans, ele é fabricante de calça jeans, está lá fazendo a leitura de um pedido que ele vai expedir. Aqui no caso, ele está fazendo a leitura com um coletor de mão lá. Ele já leu 2.700 e poucas vezes e achou 510 peças e subindo. Então ele vai repetindo a leitura, mas ele vai contando cada peça como única. Para quem ainda não viu e para quem já viu, veja de novo, é muito legal. Né? Então a parte dos portais, que é a parte de leitura automática dos itens. Né? Então, inclusive, uma folha de carga ali que ele mostra os itens que deveriam ter sido carregados, que não deveriam ter sido, e a pessoa que está fazendo esse carregamento também, que ela também está sendo monitorada e a gente sabe quem fez esse carregamento. Né? Inclusive, olha lá, as pessoas passando juntas, ele consegue entender que deu baixa em alguns, deu entrada em outros. Então, quando a gente vai para uma operação, normalmente você tem ali auditores, e aí todo esse processo você tem um ganho muito efetivo. Né? Basta fazer uma análise ali e a gente consegue determinar esses percentuais para você e te mostrar isso na sua operação. E ganho de 100%, como assim? Pois já temos equipamentos aí que tem 32 antenas integradas e ele consegue fazer um monitoramento em tempo real de onde os seus itens estão se movimentando ali no espaço. Isso é muito bacana e já tem alguns operadores logísticos trabalhando massivamente com essa solução aí. Então, você consegue, inclusive, monitorar todos a sua movimentação interna em tempo real. E aí, quando você passa a ter esse tipo de informação, né, em tempo real e essa coleta de dados automática, sem precisar ali de um operador, você começa a ter efetividade, né, eficiência, né, você consegue acreditar mais nos dados que estão sendo gerados, e aí você começa a ter ganhos também na parte de armazenamento. Então, como eu disse, você consegue monitorar, por exemplo, as empilhadeiras, a posição que foi colocado o item, então isso vai ajudar muito no endereçamento dos itens onde eles foram colocados. Você vai ter um ganho, muito provavelmente, você vai conseguir otimizar o espaço do seu galpão. Né? Então, tem alguns varejistas nos procurando justamente para isso. Ele fala, pô, eu estou pensando em crescer tanto, mas eu não quero crescer a minha operação igual eu estou crescendo lá, ponto varejo. Né? Eu quero, com a mesma operação, conseguir crescer a minha distribuição. Então, o segredo para isso é você otimizar o seu endereçamento interno e aí otimizar os seus processos de gargalo, né? Expedição, recebimento, conferência. O RFID permite esse ganho de espaço. E aí é que entram esses 40% dentro no armazenamento. Né? A embalagem, você pode começar a trabalhar com embalagem retornável, é um processo que muitas vezes não é utilizado por conta, principalmente na parte de distribuição, né? Você montar packs e trabalhar com embalagem retornável, que muitas vezes não é feito, ou a gente já visitou várias empresas que fizeram, porque fizeram um ROI, o ROI mostrou positivo, com a redução de custo de embalagem descartável, mas só que aí não teve como gerenciar esse ativo, porque aí a embalagem passa a ser um ativo. Não tem como gerenciar esse ativo, ele se perde, aí aquele ROI passa a não fazer mais sentido, porque você tem as perdas que não tinham sido consideradas. Né? Então, com a RFD, você tem essa rastreabilidade, você vai evitar esse tipo de perda. A questão do giro de inventário. Né? Então,
você consegue aumentar o giro de mercadoria no mesmo tempo e aumentar muito. Não, vou deixar para a expedição, não vou dar o spoiler ainda não. Vou mostrar um gráfico real que a gente fez aqui no varejista. Redução do custo financeiro, por consequência de você conseguir girar mais mercadoria no menor tempo. O que você consegue fazer? Isso é muito legal. Você consegue trabalhar o seu dinheiro num tempo mais curto. Então, se você precisava comprar matéria-prima, por exemplo, para produção em 30 dias, agora você não precisa mais, você compra em 15. Por quê? Porque você tem uma eficiência na sua operação toda. E aí, o que a gente conseguiu mostrar? Um ganho pró-rata de 3% ao mês. Então, aquele dinheiro que você aplicava em estoque, em matéria-prima, agora você vai aplicar no banco. E aí, isso te dá um ganho efetivo de 3% em receita. É realmente um estudo financeiro muito bacana. Vamos para a parte de expedição. Expedição, 80% de ganho. Como assim? É muito simples, é só a gente olhar esta planilha aqui que nós fizemos no varejista. Então, vejam aqui, ó, no primeiro dia, o operador operando com a RFD, ele fez a leitura de 6.160 peças, enquanto que a mesma pessoa ali, né, trabalhando, fez com 710 peças com código de barras. Né? Então, aqui é um comparativo de uma pessoa lendo o código de barras e outra pessoa usando o RFD. E vejam a curva de aprendizagem com o RFD aqui, ó, como fez com que aumentasse o volume, né, de peças lidas no dia. Então, vejam o comparativo aqui de 700 para 9.000. Por isso que a gente fala que pode ser de 10 vezes mais o ganho. E aí aqui a gente vê, aqui em cima, ó, redução de 10 vezes, uma economia de 30 mil reais só no custo dessa operação de contagem. Então, vocês veem aqui, ó, a capacidade era antiga de 8.866 itens e passa a ser de 87 mil itens, um ganho de 884%, né? Um aumento de produtividade aí de 884%. Bacana. Na parte de faturamento, redução de dias de faturamento, então você consegue agilizar o seu processo logístico, você vai faturar mais rápido. Né? Redução, então, portanto, do custo financeiro e o pró-rata que a gente já falou também entra aqui na parte de faturamento, assim como na expedição. Logística é um ganho aí em torno de 20%, porque a gente vai continuar tendo o processo todo logístico, só que você vai conseguir administrar melhor. Você não vai precisar pagar hora extra de caminhão, porque você vai conseguir concentrar suas entregas, vai ser muito mais ágil esse processo de carga e descarga. Né? Você trabalhou em cima do que era o seu gargalo, que era a parte de conferência. E aí a gente chega no suprassumo dos suprassumos, né? Algo que, na verdade, quando a gente começou a estruturar os projetos, a gente não tinha essa métrica aqui, que é um incremento de vendas, que pode chegar a 50%. Na média, o incremento é de 10% a 15%, mas nós já tivemos cases que chegam a 50%. E por que isso? Porque você cria uma experiência ao cliente diferenciada, então o cliente vai deixar de ir na loja do lado para ir na sua para ter aquela experiência. Isso num primeiro momento. Né? Pensando que depois todos vão estar com a RFD, o que você ganha é na parte do giro, ou seja, você não vai ter mais aquela fila que o cliente vai ter que esperar para fazer um pagamento, então ele sabe que ele indo ali, ele vai ter agilidade no processo. O processo de decisão do cliente fica muito mais claro, consegue se atuar mais naquele processo da compra impulsiva, né? Então tem uma série de coisas que foram observadas aí que geram esse incremento de venda. E aí tem a questão de segurança também, que entra como um módulo adicional aí, né? A gente procura nunca vender o RFD para especificamente segurança, porque realmente ainda tem alguns gaps aí da tecnologia, porque o sinal de RF, ele não consegue, é difícil você conseguir concentrar esse sinal, então ele vaza. Para você concentrar, você tem que fazer mudanças na parte de arquitetura. Então, normalmente é algo que você ganha implantando o RFD e não a gente vende RFD para controle de prevenção de perdas, né? Agora, a falsificação, espetacular, e aí, somando essas duas coisas aqui, com certeza nessa parte, né? Lembrando que os ganhos, nós estamos olhando para os processos isolados aqui, a gente consegue em torno de 50%. Então, só para vocês terem uma ideia, num cliente nosso aqui, por exemplo, uma implantação varejo que a gente fez, ele corta o tecido e aí ele imprime a tag e já vincula aqui ao tecido. E aí ele manda isso para a facção, uma primeira leitura. Aí, aqui na verdade não tem leitura porque a gente já está imprimindo as tags, é ele próprio que imprime, então ele está entendendo que estão saindo todas aquelas tags que ele imprimiu. E aí a gente tem o retorno da facção com uma leitura automatizada, que antes era feita manual, o embalagem e montagem das caixas, a gente automatizou, entrada no estoque,
O picking de estoque dá para ser automatizado e aí você vai ter um ganho no seu processo interno, na sua expedição. Aí você faz um novo controle na saída do estoque, um outro controle para expedição de loja, um outro controle no recebimento de loja, um outro controle na estoque de loja. Dá para fazer o PDV com RFD para evitar filas na saída de loja e o provador inteligente. Então, assim, são muitos processos que realmente são influenciados pela implantação do RFD. E aí, temos esse case que ainda não é um case que está divulgado no mercado, logo estará, mas a princípio a gente já tem aqui alguns resultados, né, por a gente ter uma parceria boa com os fabricantes, dessa operação, uma operação logística que faz em tempo real, aquela que eu falei para vocês, que tem 100% do tempo os itens inventariados, então toda a operação é controlada. E eles estão experienciando um ganho total, ganho efetivo, ou seja, uma rentabilização a mais no negócio deles, efetiva de 20%. Isso é um absurdo, né? E aí eu quero mostrar um pouquinho mais detalhado aqui como é que a gente faz esse estudo. Realmente é um estudo bem detalhado. Então, por exemplo, aqui o da fábrica de colchão, a gente pega todos os processos e analisa. Então, vamos lá, aqui, ó, processos, aqui, ó. Então, todos esses processos, espumação, laminação, postura, tal, vamos olhar todos os processos efetivamente para ter o produto pronto. A gente vai na fábrica, estuda os processos dentro da fábrica. Estou passando rápido, porque aqui mostra o estudo que a gente fez de colocação. Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo de colocação, se não me engano, até 9 tags em cada colchão, que a gente ia monitorando, tá vendo? Cada processo que ele passava, a gente criava uma identificação para aquele processo. Fazia a explosão aqui do processo. Pô, trabalho muito legal. E aí a gente começa a fazer uma análise em cima dos números, né? Então, por exemplo, perdas com produto com defeito, por exemplo, 1,4%, perdas no controle de estoque, 1,32%, aí você vai somando isso, perdas de inventário em outros setores, 2%, e aí que a gente vai chegando naqueles ganhos que eu expliquei anteriormente. Aqui, ó, parte do custo financeiro, como é que a gente chegou nos 3%, ganhos de fluxo. E aqui é interessante, ó, olha o payback aqui em cima da minha cabeça aqui. O payback, e a gente fez projeções de 5 anos, o payback se dá em 9 meses. Né? Então, a gente cria uma planilha com vários cenários, então dentro da fabricação, dentro da parte de produtividade, dentro da loja. Ó, na parte de produção, uso das tags agrupadas em lote. Aqui, ó, se a gente agrupar as tags em lote, ao invés de colocar, que nem a gente falou, várias tags no colchão, o custo do projeto se paga em 2 meses. Né? Só que o ganho ali, aqui que a gente teve um ganho expressivo no CMV. Né? E faz todos os detalhamentos desse processo. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Então, como você sabe, dinheiro não nasce em árvores e dinheiro não aceita desaforo. Então, o que você está esperando para fazer contato conosco e implantar essa tecnologia no seu negócio ou indicar para alguém que você conhece para que você possa ajudar essa pessoa? Vamos nessa! E se você chegou até aqui, escolha a melhor forma de fazer contato conosco e também, por favor, peço que você comente esse vídeo, dê um like e, se possível, compartilhe para que a gente continue fazendo conteúdos que agreguem valor. Bora, time!